Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre como começar no ASP.NET 6. Eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês que são valiosas, bem como um passo a passo aí do que você precisa aprender até chegar no ASP.NET, né, para se tornar um desenvolvedor aí em .NET, né, e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 10 vezes Microsoft MVP. Você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho mesmo. E agora bora lá fazer um roadmap aí do ASP.NET 6. Bom pessoal, antes de começar, essa questão ela veio lá do nosso Instagram, ela foi enviada pelo usuário Thiago. Thiago, muito obrigado pela sua pergunta. Direto eu estou abrindo a caixinha de pergunta lá, então vocês podem mandar sugestões de conteúdo, fazer perguntas sobre carreira, desenvolvimento e um monte de outras coisas, então vale muito a pena seguir. Clica aí já, vai lá pro nosso Instagram, segue a gente lá, segue a gente no LinkedIn também, tem uma participação muito bacana no LinkedIn. Aqui eu sei que você já está inscrito, tá? E se você quiser bater um papo comigo, com outros alunos, não esquece de acessar o nosso Discord, que lá também tem discussões muito boas, tá? Então, os links estão todos aqui na descrição, é só chegar que você vai ser muito bem-vindo. A primeira coisa sobre ASP.NET, né, a pergunta do Thiago foi assim, ó, dicas de como começar no ASP.NET 6 para iniciante, tá? O primeiro ponto sobre o ASP.NET é entender o que é o ASP.NET, tá? Então, muita gente começa o desenvolvimento direto pelo ASP.NET, só que o ASP.NET, ele é um framework que roda em cima de um outro framework, que é o .NET, que roda sobre a linguagem C#, né, que é feito na linguagem C#, feito não, né, mas que utiliza a linguagem C#. Então, entender esse conjunto é o primeiro passo, porque se você sabe C#, se você sabe .NET, já é meio caminho andado para você aprender ASP.NET. Então, o C#, no caso, é a linguagem. Eu sei que muitas vezes a gente vê vagas na internet para programador ASP.NET, programador .NET, mas o correto mesmo é programador C#. O C# é a linguagem que a gente utiliza. O .NET é o framework. Eu vou deixar até um vídeo aqui onde eu expliquei melhor sobre o que é o .NET, o que é Blazor, o que é MAUI, toda essa gama de tecnologias que a Microsoft tem. E o ASP.NET ele é um framework web para a gente desenvolver aplicações web renderizadas do lado do servidor, né, seja API, seja MVC, mas que só tem suporte ao que a gente chama de server-side, né, o lado do servidor, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Quais dicas que eu dou para quem quer começar a aprender o ASP.NET? A primeira dica, e a dica mais valiosa de todas, é aprender C#, né, ou já ter uma base em alguma linguagem de programação e fazer o depar ali para o C#. Isso é muito importante porque o ASP.NET em si roda em cima do C#, ela é a linguagem padrão do ASP.NET ali. Então, tudo que você for fazer vai envolver C#. E quanto mais conhecimento você tiver na linguagem, melhor. Se você já conhece orientação a objeto, listas, já conhece sobre modificadores de acesso, classe, N outros pontos ali no C#, fica muito fácil você ir para o ASP.NET. Até gestão de arquivos, né? Como escrever arquivo em disco, como ler arquivo em disco, como serializar um item da memória, tudo isso ele vai ser uma base para que você possa ser um bom desenvolvedor ASP.NET, tá bom? Então o ASP.NET ele é só a casca de cima ali, então é só a interface que você tem com o usuário, então ele só faz essa parte. Se você souber C#, você já tem isso com muita facilidade. Obviamente, se você souber também bastante sobre o .NET Framework, né, sobre o que o .NET entrega para a gente, isso ajuda muito também. Você sabe tratar arquivos, você sabe tratar conexões com banco. Então, tudo isso ele faz parte do ASP.NET. Então, o que eu gosto de fazer, né? A ordem que eu gosto de seguir, é justamente a ordem que tem lá no Balta, na carreira de .NET. A forma com que eu organizei os cursos lá dentro da carreira foi pensado nisso. Eu acredito que o primeiro ponto é aprender C#, né, basicamente a linguagem, tudo que a linguagem oferece ali, strings, tipos de referência, tipos de valor, como todas as coisas funcionam. Nisso tudo você já aprende um pouco de .NET, né, você já leva um pouco do .NET, mas o .NET é algo muito extenso, tem muita coisa para aprender, então quanto mais tempo você tiver, melhor para aprender, mas eu sei que muitos de vocês não têm muito tempo, então o curso base de C# tem 12 horas já, então tem uma boa extensão, cobre bastante coisa e é gratuito. Vocês podem começar agora, eu vou deixar o link aqui na descrição também, balta.io/começar, só criar sua conta e começar a estudar. E nesse curso já tem um pouco de .NET, então essas duas partes já estão englobadas ali, né? Já tá tudo junto. O segundo passo,
que eu acho que é muito importante, é entender bem sobre orientação a objetos. O C# é uma linguagem orientada a objetos, né? A maioria das coisas que a gente faz dentro do ASP.NET, do .NET, é voltado à orientação a objetos. Então, saber o que é sobre escrita, sobre carga de método, polimorfismo, herança, abstração, todos esses conceitos, né, os pilares da orientação a objeto, como que a gente faz isso com o C#, é muito importante. Então isso dá uma base muito boa também para quando a gente chega em qualquer outro framework que a gente tem aqui que roda em cima do .NET. Então é essencial. A ordem é C# e depois a orientação a objetos. Então fazer esses dois fundamentos ali com muita calma, com muita paciência, treinar em cima do que você aprendeu, tentar fazer coisas novas, coisas diferentes ali, é muito válido. O terceiro passo, que eu sempre coloco, é banco de dados. Dificilmente você vai trabalhar com ASP.NET, né, vai criar uma aplicação web e não vai persistir os dados em algum lugar, tá? Isso dificilmente vai acontecer. Existem alguns casos onde você tem uma API que só faz um processo e já devolve algo para a tela, existe, mas na maioria dos casos você precisa ter um conhecimento de banco de dados, você precisa entender como as coisas funcionam, o que são índices, como que se relaciona tabelas, como que você faz uma query, né? Como você faz uma consulta, como você faz um insert, um delete. Então, tudo isso é extremamente importante e vão te cobrar isso no mercado com certeza. Então, o cadastro de qualquer coisa vai ser feito num banco de dados, muito provavelmente. Então, o terceiro passo, né, desse roadmap aqui, na minha opinião, é aprender banco de dados. Então, tem o curso nosso de SQL Server, que também já está nessa ordem, né? Eu estou seguindo a ordem da carreira aqui, e esse curso ele aborda justamente isso, esses pontos da SQL Server que são essenciais ali para você começar a ter um acesso a dados, tá? E isso leva ao quarto ponto da lista aqui, que é justamente essa questão do acesso a dados. Uma vez que você tem o banco de dados, que você sabe como escrever um item no banco de dados, como criar, como atualizar, como excluir um item no banco de dados, você precisa agora conseguir fazer isso com o .NET. E o .NET já tem algumas bibliotecas de acesso a dados padrão, tá? E é muito importante a gente entender como essas bibliotecas funcionam, né, e o que acontece na raiz delas lá. Então, a gente tem um curso que vem antes de um outro framework, que é o Entity Framework, que também é muito utilizado com ASP.NET. A gente tem um curso antes que envolve uma outra lib chamada de Dapper, tá? Essa lib ela é mais pura que o Entity Framework, então você tem que fazer muito mais coisas manuais, porém você entende muito melhor o que você está fazendo. Então, ter essa visão, ter essa noção de como as coisas saem de um objeto e chegam até o banco de dados, né? Como que um objeto user, um objeto aluno, um objeto cliente, ele é persistido no banco de fato, qual query que ele executa lá, né? Qual select, insert, update, delete é executado, isso é muito importante. E esse quarto passo aqui, ele vai te dar uma visão sobre isso. Então você vai, de fato, entender como as coisas funcionam por baixo do pano. Aí sim a gente move para o quinto passo, que é o acesso a dados com Entity Framework. O Entity Framework é uma biblioteca fantástica, né? Um framework ali fantástico, que é escrito pela própria Microsoft, e esse framework ele traz inúmeras facilidades para a gente. Então, basicamente, ali nas aplicações você quase nem precisa escrever a query no banco, tá? Mas é muito importante mesmo, você entender o que está acontecendo por baixo dos panos, porque se uma hora você precisar de mais performance, você precisar entender por que uma consulta no Entity Framework está lenta, você vai precisar ter todos esses conceitos de banco de dados / acesso a dados que eu comentei anteriormente. Então, o Entity Framework faz, sim, muita coisa sozinho, mas o que eu vejo é que muitas vezes quando ele dá erro, né, quando alguma coisa não sai como planejado, o pessoal trava, ninguém consegue andar, seguir com a tarefa, porque não entende os fundamentos, não entende como ele funciona. Então, esses são os 5 pilares que a gente tem ali antes de começar, de fato, o ASP.NET. E olha só que legal, né? Eu falei de 5 coisas aqui que complementam o ASP.NET. Aí sim, no sexto, né, e o último item aqui dessa primeira parte aqui, aí sim entra o ASP.NET, né? Entra entender como as aplicações web funcionam e, particularmente, eu gosto de começar pelo back-end, eu gosto de começar pela parte de APIs,
das APIs, né? Porque não envolve HTML, CSS e JavaScript. Eu vou falar deles, tá? Mas, basicamente, o que eu gosto de ensinar nesse começo, como que a web funciona, o que é uma requisição HTTP, como que são trafegadas informação, como que é o processo de handshake, como que sai uma requisição da sua máquina, chega no servidor, como que o servidor responde a essa requisição. Então, entender esses pontos, né, que não faz nem parte do ASP.NET em si, faz parte da web, de como a web funciona, é essencial, tá? Depois a gente dá, no curso ainda a gente dá um mergulho em cima de middlewares e da execução do ASP.NET, né? Então, quando essa requisição chega no servidor, chega no .NET, ali na aplicação ASP.NET, o que ela faz, quais passos que ela executa, até chegar no código que de fato você quer executar. Então, ela chegou no trecho do código ali que você quer ir no banco, persistir os dados, aí beleza. Então, se você juntar esses 5 primeiros itens, você já consegue desenvolver uma aplicação basicamente sem o ASP.NET, né? Porque você não precisa, o ASP.NET ele fica só a camada, né, da web ali, só a interface com o usuário. Então, essa ordem é extremamente importante. E aí, depois que você tem essa bagagem, que você dominou esses 5 pontos, mais esse entendimento de como a web funciona, aí a gente parte para a parte de APIs de fato, né? Como trabalha, por exemplo, o Model Bind no ASP.NET, como que ele converte um objeto para JSON, como que ele converte um JSON para um objeto, né? Então, toda essa parte, então você consegue ter uma visão, né? E aí uma visão mais gráfica, mais real da coisa ali, de como tudo isso funciona. Só daí eu gosto de partir para a parte do HTML, CSS e JavaScript, porque eu acredito que tendo esses conceitos, né, sabendo como essas coisas funcionam, como a web funciona, fica muito mais fácil você trabalhar com arquivos estáticos, né, HTML, CSS, JS, o próprio Razor do ASP.NET, né? Então colocaria nessa ordem, tá? Então eu aprenderia primeiro back-ends APIs e depois a parte do Razor, né? A parte de como o ASP.NET interpola o HTML com o C# para a gente criar páginas do lado do servidor, trazer para a tela. Depois eu daria uma olhada também no Blazor, que é uma outra tecnologia que a Microsoft tem. Vou deixar até um vídeo passando aqui onde eu falei sobre Blazor, tá? Mostrando um pouco de como é o Blazor Server, Blazor WASM, né? E para que ele serve. E aí sim fecharia esse ciclo do ASP.NET. Tá bem? Então eu quis trazer esse vídeo para cá, pessoal, justamente por esse ponto. Eu achei muito complexo explicar isso direto no Instagram lá, numa caixinha de resposta apenas. Porque eu acredito que quando a gente trabalha com framework, a gente está trabalhando com um nível muito alto das coisas, e tem muita coisa por baixo do framework que, dependendo da situação que você está, né, dependendo da tecnologia que você quer tomar como base para sua carreira, você precisa aprender. Então, no caso, por exemplo, do ASP.NET, é muito importante você aprender ASP.NET, com certeza. Tem muita coisa do ASP.NET para explorar, tem muita coisa para aprender. Eu acho que o nosso curso de ASP.NET tem 60, 70 aulas só da parte de API, né? Agora estamos lançando o curso de Razor também, já fica ligado aqui, vou deixar um link aqui para vocês se inscreverem para receber o nosso conteúdo. Mas assim, imagina, só 60 aulas só falando de como a web funciona, requisição API, normalização, padronização, performance e algumas outras coisas. Então, se você somar, né, todos esses pontos aí, eu estou falando só do 6º ponto. Estou falando só da parte do ASP.NET. Então, para chegar no ASP.NET, você já tem que ter dominado C#, orientação a objetos, banco de dados, acesso a dados, Entity Framework, e aí sim chegar no ASP.NET com uma certa tranquilidade, tá? Então, essa é a ordem que eu acredito ser muito bacana. Se você seguir toda a carreira lá no Balto, acho que dá quase 70 horas de conteúdo, né? Um conteúdo que já é preparado para vídeo, então é muito direto, muito rápido. Então, se você fizer isso aí pausando, estudando, dá uns 6 meses de estudo fácil, tá? Dá muito mais do que isso. Então, esse é o ponto principal. Você tem que estudar tudo isso por baixo, nessa ordem, né, numa ordem correta, para quando você chegar no ASP.NET você ter uma facilidade maior de entender como as coisas funcionam. Então, às vezes você vai para o ASP.NET direto, você até cria um Create, Read, Update, Delete, mas você não tem muita ideia do que você está fazendo, você não tem muita ideia de como as coisas funcionam. Aí quando você precisa trocar algo simples, né, fazer algo de uma forma diferente, você acaba... Então o jeito mais fácil de você se frustrar aprendendo programação
é exatamente esse. É você fazer um pedacinho, travar, precisa de ajuda. Faz um pedacinho, trava, precisa de ajuda. Faz um pedacinho, trava, precisa de ajuda. Então, quando você faz seus estudos na ordem, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais fácil. Aí, obviamente, você consegue sair do outro lado, você fica mais motivado a estudar e seus estudos fluem muito mais. Muito bem, então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho para quem está começando com a ASP.NET 6 aí, ou para quem quer começar no .NET. E agora eu queria ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse roadmap, dessa dica. Vocês já fizeram a carreira .NET do Balta, vocês têm gostado da carreira, da ordem que eu estou colocando os cursos lá? Não esquece de deixar o comentário aqui, que vocês ajudam muito eu com seus feedbacks, tá bom? E se você está aqui comigo até agora, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo aqui. E também seguir o Balta ali nas outras redes sociais, como Instagram, LinkedIn, e participar do nosso Discord, que sempre tem muitas discussões legais lá, tá bom? Então, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.